Olá pessoal, aqui é o Denilson. Hoje vamos conversar sobre leitura em inglês, né? Como você começa a ler textos em inglês sem você precisar frequentar cursos, né? Ou ir para a escola. E essa é a situação de muitos que talvez já estejam diante de uma situação, né, em que precisam fazer uma prova de mestrado, doutorado, ou precisam ler textos na universidade, na pós-graduação, né? Ou precisam para o trabalho mesmo, né? Principalmente ah, todos os manuais, guias, materiais que nós precisamos ler, normalmente estão em inglês. Então, independente da sua finalidade, seja ela acadêmica ou profissional, você tem total possibilidade de começar a aprender a ler textos em inglês sem necessariamente ter essa mentalidade, né, de que você precisa ir para uma escola, fazer lá um curso de 4 anos para chegar ao avançado e somente depois disso você começar a ler. Tá? Eu gosto de ah, destacar bastante isso, que pelo contrário, né, dá para você começar pela leitura, aprender o inglês, né? Dá para você, na verdade, vir a falar inglês começando pela leitura, né, dependendo do processo que você desenvolve a partir daí. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora com você 5 ideias, né, sobre esse aspecto, né, sobre como aprender a ler textos em inglês. Tá? E a primeira dela, vamos lá, a leitura não pode ser igual ao português. Nós temos um jeito particular de ler textos em português, muitas vezes envolve a leitura já diretamente ali fazendo anotações, né? Enfim, ou até a leitura, grifando textos. Então, nós vamos, né, com essa leitura, grifando, anotando e lendo em detalhes já diretamente, né, lendo com atenção, digamos assim, e lendo em detalhes. Tá? Então, é importante mudar um pouquinho, existe uma outra forma de leitura em inglês, e não é somente digamos, ler rapidamente. Né? Você tem essa etapa da leitura, é uma etapa da leitura em inglês, e depois você vai para outros níveis. E aí, para isso, você precisa aprender as técnicas do inglês, as técnicas do inglês instrumental. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Quando eu encerrar o vídeo aqui, eu vou falar para você como você pode conhecer essas técnicas. Tá? Então, é importante ter essa noção, né, do choque cultural. Se você vai ler um texto tal como lê em português, vai ter um choque cultural ali que dificulta a comunicação. Então, a melhor coisa é ler tal como o nativo lê. Você aprender a maneira como ele lê, e aí você começa, mesmo que partindo do básico. Tá? Segundo ponto, quando você vai aprender essas técnicas, né, o segundo ponto tem relação com as técnicas, você começa, mesmo do zero ou do básico, você começa com um certo nível de aproveitamento, mesmo que seja ali um pouquinho mais baixo, tá? E vai aumentando ao longo do tempo, tá? Desde que você utilize as técnicas. Eu sempre falo sobre elas aqui no meu canal, né? Tem um pacote aqui de videoaulas que eu vou encaminhar você para lá no final do vídeo. Então você tem ali o skimming, scanning, search reading, reading for detail. Então é meio que um ponto de vista bem diferente do nosso, uma leitura em etapas, abordagens diferentes de acordo com o seu objetivo, e tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Então não é só uma questão de conhecer o vocabulário em inglês ou de conhecer as estruturas gramaticais em inglês. Tá? Você precisa conhecer as estratégias e aplicar essas estratégias de acordo com o seu propósito. Tá? Ok, então vamos lá. O terceiro ponto agora é a frequência de leitura. Então, se você já aprendeu as técnicas, né, independente do seu nível, tá? Como elas são técnicas, elas são aplicáveis a qualquer nível, zero, básico, intermediário, avançado, etc. Aí agora você vai precisar de frequência de leitura. Tá? Você não vai desenvolver a leitura, tá? Ou a sua capacidade de entender textos se você não tiver frequência. E o ideal é que essa frequência seja, no mínimo, diária, né? Então um pouco todo dia. Uma leitura matutina, ou uma leitura depois do almoço, ou à noite. Importante que ela seja diária. E nós temos a possibilidade de ler textos em inglês adaptados em níveis. Isso é totalmente possível.
né? Ou então, mesmo que você trabalhe com textos acadêmicos, com textos técnicos, boa parte do vocabulário dele é reconhecível, que são os cognatos. Então você começa lendo ali com observação os cognatos e com o tempo vai aumentando seu vocabulário e melhorando, né, o aproveitamento da sua leitura. Tá? Então, essa questão do vocabulário é o nosso quarto ponto, a quarta ideia. Tá? Se você aprendeu as técnicas e você já tem uma frequência de leitura, aí a sua meta é ganhar vocabulário. Aí é fundamental você ter algum tipo de mecanismo para isso. Tá? Então você lê com frequência, depois de seguir ali com as técnicas, você separa um momento específico para consultar vocabulário, tá? Não misture as etapas, ou seja, ler textos e parando e interrompendo para consultar vocabulário. Não. Faça as etapas da leitura de acordo com as técnicas e aí no final, pronto, vou montar agora o meu glossário. E esse glossário precisa ser verificado, revisitado. Normalmente, você tem uma tendência a anotar primeiro as palavras que são mais frequentes. Né? Elas são mais frequentes, né? Ela aparece ali para você várias vezes. Né? E aí, com o tempo, você vai anotando palavras cada vez menos frequentes. Isso quer dizer que você vai aumentando a velocidade de leitura. Então, com a frequência e o ganho contínuo, o ganho permanente de vocabulário, você vai aumentar gradativamente o seu aproveitamento da leitura. Então, com o tempo, né, eu costumo dizer que dentro de 6 meses, se você cria esse hábito, se você cria essa rotina, dentro de 6 meses você já está lendo muito bem. O que é um alívio para muitos, né? Pois muitos pensam que, né, precisam de um curso de 5 anos, né? 5 anos para começar a ler textos. Mas não, pelo contrário, dá para você começar por ele. Tá? E a nossa quinta ideia, né, é entender as estruturas pelo contexto. Então, não estou dizendo que você não precisa estudar gramática, você pode estudar gramática. Eu vou falar sobre isso aqui em outros vídeos futuramente, né? Mas um ponto de vista importante é que você consegue entender, sim, pela leitura, como as estruturas gramaticais funcionam. Pelo menos para o nível da sua compreensão textual. Pode ser que ali você ainda não tenha uma gramática suficiente para você escrever corretamente, né? Ou para você se comunicar. Tá? Mas certamente você entende as estruturas gramaticais para você compreender o texto. Tá? E isso vai ficando claro, simplesmente com você avançando na leitura, com a frequência e com o ganho de vocabulário. Até mesmo porque muitas vezes você consulta uma palavra e você vai ver que ela está no tempo, num determinado tempo verbal. Né? Às vezes você olha no dicionário, a palavra tal é o passado da palavra, né, de tal outra palavra. E aí você vai entendendo que aquilo ali é o passado. Até mesmo a utilização de verbos auxiliares, você entende, você vê-la ali como uma palavra, consulta, aí no dicionário você vai descobrir que ela é um auxiliar. E aí, com isso, nas próximas vezes, você já vai entender o papel que ela desempenha ali. Tá? Então é totalmente viável você entender essas leituras, ou melhor, entender essas estruturas, tá? A partir da leitura. Tá? E muitos começam ao contrário, né? Quando vão estudar inglês, a primeira reação é preciso de uma gramática boa para estudar inglês. Mas não. O que você precisa é conviver com o idioma, você precisa desse nível de contato. Né? É importante ressaltar que, né, a leitura é um processo de imersão, é um processo de contato com o idioma tão poderoso quanto estar em outro país. Se você ler textos todos os dias, você tem um consumo ali de inglês maior do que você vivendo fora. Se você ler ali 5 páginas, 10 páginas por dia, por exemplo, você certamente tem mais contato do que, dependendo da sua experiência, né, no exterior. Né? Então isso quebra aí as barreiras, o mito também de que para ter contato com o idioma somente indo para o exterior, de forma alguma. A leitura é um excelente caminho, tá? Principalmente para quem, né, está no Brasil e precisa aprender inglês, né, para fins profissionais, né, e acadêmicos, ok? Bom, então é isso. Eu falei desde o início aqui das técnicas, né? Eu vou deixar um link disponível aqui na descrição do vídeo, tá? E aí lá você vai conhecer as técnicas
da leitura em inglês, né, que nós chamamos aqui no Brasil de inglês instrumental, mas é importante você entender que elas não são técnicas feitas para você que é brasileiro e está aprendendo inglês. Elas são técnicas da leitura em inglês. O nativo lê daquela forma. Então ali é uma maneira de ensinar você a ler tal como o nativo. E de fato facilita, né, e traça o caminho ali para você começar a leitura da forma como eu falei aqui nesses 5 pontos, ok? Bom, então espero que você goste do material, ele está disponível, ele é gratuito, é só você clicar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo, e se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, então é só você visitar a minha bio, e lá no link da bio você vai encontrar as aulas, né, para as técnicas de leitura, como eu falei, ok? Então, espero que você goste do material, eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.